Glória a Deus, meus queridos irmãos, aceitem a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos nesta manhã reunidos na presença do nosso Deus, para que juntos nós meditemos nas Sagradas Escrituras e juntos nós cresçamos no conhecimento de nosso Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cada dia estamos crescendo no conhecimento. Dizer que nós sabemos tudo é mentira, porque a cada dia uma nova experiência, a cada dia um novo aprendizado, e é assim que deve ser. Quem esteve aqui na aula passada, qual foi o versículo, capítulo e livro que nós lemos na abertura? Alguém se lembra? Quem está na live pode também se manifestar. Nós temos os nossos irmãos que vão nos assessorando. Mateus, parabéns. 5. Maravilhoso. Então a nossa irmã vai fazer essa leitura para nós, nossa irmã Marineuza. Faz essa leitura para a gente, por gentileza. Isso é bom, não é sinônimo que estava atenta, fez as anotações, e isso é importante. E por que nós vamos iniciar novamente com este livro, capítulo e esses versículos? Para que fique bem caracterizado em nossa mente, em nossa memória, que é exatamente isto o que Jesus espera de mim, o que Jesus espera de você. Então, olha a responsabilidade que nós temos diante do Senhor. É exatamente assim que o Senhor nos vê. Por favor, irmã Marineuza, pode fazer a leitura, por gentileza. O microfone está ligado, minha querida? Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Aqui no 5, é o Sermão da Montanha da Beatitudes. O 13 eu vou ler do 13 ao 15. Vós sois o sal da terra, e se o sal for íspido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para te lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. O versículo 16 ainda diz assim: olha só a nossa responsabilidade diante de Deus. Ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Glória a Deus. É assim que o Senhor quer nos ver. É assim que o Senhor quer que nós estejamos diante do nosso próximo, diante da sociedade. O Senhor colocou-nos essa responsabilidade. Vocês são o sal, vocês são a luz. E sendo luz e sendo sal, o nome do nosso Deus será glorificado. Por isso nós estamos falando sobre família. Por isso estamos falando aqui sobre a importância que Deus dá a essa instituição que não foi formada por homens. Nós vamos ver isso lá no princípio, no livro dos começos, no livro de Gênesis, quando o Senhor nosso Deus, Ele forma uma belíssima mulher e traz para Adão, que estava só. Por que Deus fez isso? A palavra vai dizer que Deus viu que o homem estava sozinho, lhe faltava alguma coisa. E quando o Senhor fala que Ele prepara uma adjutora, quer dizer o seguinte: eu vou dar a este homem que está sozinho, que não está completo, algo que o complete.
Eu vou dar a ele uma companheira que lhe seja à altura, que vai ser exatamente o complemento que falta a este homem. E depois nós vamos ver, não é, no decorrer dos nossos estudos, a importância que o homem tem no casamento, a importância que a mulher tem, como o homem deve tratá-la, como ela deve tratá-lo, como deve ser o tratamento dos pais para os filhos, como deve ser o tratamento dos filhos para os pais. Nós costumamos dizer que se nós seguirmos o modelo que nos é dado na palavra de Deus, não tem como o adversário entrar para poder fazer arruaça. A palavra do Senhor diz que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Esse é o papel dele. Ele anda como? Mas a palavra de Deus também diz que nós temos ao nosso redor o leão da tribo de Judá. Este realmente é poder. Este realmente tem toda a autoridade. E é ele que garante estar conosco todos os dias. Então a palavra de Deus diz que se nós nos submetermos ao Senhor, à sua palavra, e resistirmos ao maligno, a palavra vai dizer que o que acontece? O diabo vai permanecer ali? Ele vai permanecer atuando no nosso lar? Ele vai permanecer atuando na nossa vida? Vai dizer que ele foge. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas por que então acontece de na nossa casa, na nossa vida, o adversário parece que ele faz morada? Parece que ele faz um ninho. Alguém certa vez disse que nós não podemos impedir os pássaros de ficarem voando lá no alto. Não tem como. Eles estão mais alto, estão voando lá em cima. Mas deles virem fazer morada ou ninho na nossa cabeça, isso nós podemos impedir. Então, quando nós não agimos segundo a palavra de Deus, que é o nosso livro de regra e prática, o que acontece? O adversário se assenhoria. Por isso que o Senhor diz na sua santa palavra: não deis lugar ao diabo, porque a finalidade dele é tentar. A finalidade dele é vir e causar a nós todo tipo de dano. Nós já sabemos, ele vem senão para roubar, para matar e para destruir. Esta é a finalidade dele. O que cabe a nós fazermos? Evitarmos que isto aconteça. Então, para nos basearmos nisto, sobre a importância do casamento, sobre a importância do relacionamento conjugal, sobre o respeito que o homem precisa ter com a esposa, o respeito que a esposa precisa ter com o esposo, nós buscamos alguns textos que viessem então, segundo a palavra gloriosa do Senhor, atestar esta importância. Então nós buscamos alguns textos que viessem falar sobre um relacionamento espiritual, para que depois nós embasássemos o nosso relacionamento físico do que a Bíblia fala. E aí nós encontramos alguns textos onde nós vamos ver o Senhor Jesus ou os discípulos e depois o apóstolo Paulo falando de como Deus enxerga, como Deus vê o relacionamento da igreja com ele, dando a importância, a mesma importância que o Senhor Deus deu lá no Éden, quando ele institui o casamento, quando ele institui a família, a mesma importância nós vamos encontrar registrada nos evangelhos. Nós vamos encontrar registrado no livro de Efésios, no livro de 1 Coríntios, Gálatas, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ratificando a importância do relacionamento entre homem e mulher, marido e esposa, o relacionamento da família. Nós vamos fazer uma leitura
que nós fizemos na aula passada, apenas para que nós possamos dar seguimento de onde nós paramos para irmos adiante. Então, gravem bem uma coisa. Quais foram os versículos lidos nesta abertura? Mateus 5, 13 a 16, né? Ela leu até, a irmã Marineuza leu até o 15, mas eu li o 16 também, aonde afirma a nossa responsabilidade. Então vamos gravar isso, irmãos. De preferência, o nosso irmão Rafael, quando ele estava ministrando as aulas, ele sempre falava assim: eu gosto de repetir, porque quando nós repetimos, nós vamos gravando. E é isso que nós vamos fazer. Todas as aberturas, enquanto estivermos falando nesse assunto, nós vamos passar por Mateus 5, 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Por quê? Porque é exatamente o que eu preciso ser. É exatamente o que você precisa ser. É exatamente como o nosso lar precisa ser. Por quê? Para que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado. Quando o nosso testemunho é um testemunho, eu diria, não muito bom, as pessoas vão logo dizer: olha, para ser crente, ou para ser um cristão como fulano, como a Beltrana, eu prefiro ficar aonde eu estou. Alguém já ouviu alguém dizer isto? Para ser crente igual fulano, Beltrano, eu fico onde eu estou. Então perceba, irmãos, querendo ou não, tudo que nós fazemos traz à memória o nome do Senhor. Querendo ou não, sabe por quê? Porque uma vez chamados pelo Senhor, nós temos a identidade. A palavra fala que nós fomos selados. Quando você e eu, quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, o selo da promessa veio. Não tem como esconder que somos cristãos. Eu posso até não dizer nada, mas a minha palavra, o meu porte, vai dizer que nós somos diferentes. Alguém no seu trabalho, você pode nunca ter falado nada de ser um cristão, mas alguém vai dizer: mas a maneira como você fala é diferente. A maneira como você se comporta é diferente. Por quê, irmãos? Querendo ou não, o Espírito Santo de Deus, ele exerce influência em nossa vida. Não tem como. É o que a palavra de Deus fala, não dá para esconder uma cidade iluminada. E eu que viajo sempre, né, e a gente nas rodovias, na escuridão da noite, quando a gente vê ao longe, estamos nos aproximando de uma cidade, a gente vê ao longe as luzes daquela cidade. Por quê? Porque ela está iluminada, não tem como esconder isso. Então assim sou eu, assim é você. Aonde nós estamos, não tem como esconder que nós não servimos a Deus. Nós podemos até usar os palavreados de gíria, como alguns usam aí fora, mas não tem jeito. Você vai falar ou você vai se portar de alguma maneira que alguém vai dizer: não, ele é diferente. Ele é diferente, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Ele age em nós. Então, amados, quando nós damos um testemunho não muito bom, logo vão dizer: olha, é crente, é um cristão, e olha como ele está se comportando. Eu diria: tem alguma diferença entre nós e as pessoas que estão lá fora? Humanamente falando, não. Somos iguais, sujeitos às mesmas virtudes e aos mesmos erros. Mas tem uma diferença muito gritante. O nome que você zela, o nome que está sobre você, o Espírito de Deus que está sobre você, esse Espírito Santo faz toda a diferença, querendo nós mostrarmos ou não. É o sal que Jesus falou que nós precisamos ser, aquele sal que tempera, aquele tempero que traz o sabor. Então Jesus fala: olha, se a minha vida não estiver em conformidade com a palavra de Deus, ela vai se tornar insípida, ou seja, não vai dar sabor nenhum. Aonde nós vamos estar, nós não vamos exercer influência. Mas o Senhor Jesus fala que aonde nós estivermos, nós precisamos exercer influência. Não é para nos mostrarmos, não é para dizermos que nós somos cristãos, não é preciso. Mas apenas o nosso gesto, apenas a maneira de nós sermos, apenas a maneira de nós tratarmos, fará com que as pessoas olhem e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. E sem palavras,
o nosso testemunho ganhará vidas para o reino de Deus. Um lar bem ajustado, uma família bem ajustada, fará com que as outras famílias ao nosso redor vão procurar saber, mas por quê? Que em vocês reina a paz. Por que que no meio de vocês há sempre uma harmonia? Há sempre essa comunhão. Por quê? É isso que nós precisamos mostrar, irmãos, em Cristo Jesus. Não é nós sermos, como é que eu posso usar o termo? Nós sermos fingidos. Não é nós querermos mostrar para fora que nós somos uma coisa e dentro da nossa casa nós sermos outras. Não, não é isso que a palavra de Deus quer nos ensinar. Não é isso que o Espírito Santo quer nos mostrar. Mas Ele quer que eu e você, que nós vivamos a essência, a graça, a unção, a transformação que o Espírito Santo quer realizar na nossa vida. Por isso Ele está aqui. Nós não estamos sozinhos. Jesus, ele foi muito claro quando ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. E qual é a finalidade do Espírito Santo estar conosco hoje? Para nos ajudar, porque Deus sabe da nossa fragilidade, Deus sabe da nossa fraqueza, Deus sabe da nossa inconstância, Deus sabe que nós até queremos fazer o certo, mas às vezes fazemos o errado. O apóstolo Paulo mesmo disse isso. Oh, homem mau que eu sou, que o bem que eu quero fazer eu não consigo, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse está batendo a porta. Por quê? Porque a fraqueza é nossa, a fragilidade é nossa. E Deus, ele não quer nos condenar por isso, pelo contrário. Ele quer que nós nos aperfeiçoemos. Então, naquilo que nós somos ainda frágeis, naquilo que nós ainda damos abertura, o Espírito Santo, ele quer vir com a sua graça, com o seu ensinamento, com a sua correção, com a sua admoestação e nos levar a que nós venhamos fazer uma conversão. Aquilo que porventura nós estivermos fazendo ou estejamos fazendo, que não venha a ser da soberana vontade do Senhor, que nós possamos dizer: Senhor, me ajuda. Esse tratamento que eu estou fazendo com a minha esposa, esse tratamento que eu estou fazendo com o meu esposo, esse tratamento que eu estou dando aos meus filhos, esse tratamento que eu estou dando aos meus pais, não condiz com a tua palavra. E é exatamente isso, a palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos leva à reflexão. E a intenção é que nós, ao sermos confrontados, nós possamos dizer: Senhor, me ajude que eu possa andar em conformidade com a tua palavra. Espírito Santo, me ajude. Se eu tenho neste ponto, eu tenho fraquejado, se neste ponto eu tenho errado, me ajuda, Senhor, ajuda-me. E quando nós estamos abertos a esta correção, quando nós temos um espírito ensinável, a probabilidade da mudança acontecer em nós é total. E quem é que vai ganhar com isso? Eu, a minha casa, aqueles que estão ao meu redor, todos serão beneficiados. Olha a importância que o Senhor dá. Por isso nós lemos Mateus 5, 13 a 16. Jesus disse: vós sois. Então eu não posso dizer o pastor Francisco é. Eu não posso apenas dizer os meus irmãos que aqui estão são. E eu? Eu não estou incluído nisso. Às vezes nós falamos isto, né? Ah, esta palavra, este ensinamento de hoje foi para Ciclano, Beltrano e para Fulano. Mas não foi para mim, pelo contrário, foi para mim também. Ele também veio para mim, porque Deus quer o aperfeiçoamento de todos. Deus quer que todos sejamos bênçãos. Esta é a finalidade da igreja, sermos abençoadores. Deus quer, através da minha vida, através da tua vida, abençoar aqueles que estão em trevas. Mas que trevas são essas? As trevas da desunião, as trevas do conflito, as trevas das perturbações. E é através de nós
como luzes do Senhor, como sal da terra, que vai trazer os benefícios aos que estão ao nosso redor. Assim, o nome do nosso Deus será glorificado e vidas chegarão à presença do Senhor. Pois não, pastor Francisco? Quem está com o microfone, traga por gentileza ao pastor Francisco, para que todos, quando forem falar, só dê um sinalzinho para que o microfone chegue até você, para que quem está nos acompanhando na live possa ouvir também as suas palavras, as indagações ou mesmo os esclarecimentos. Pastor, aqui é sobre o versículo 13, que fala sobre o sal, né? Se ele for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aqui então era uma parte do sal, vamos dizer assim, um sal grosso. Ele não servia para salgar, mas o que era feito com ele? Ele era jogado nos caminhos, aquele lugar escorregadio, eles jogavam assim como um pedregulho, nós joga hoje, né? Então é onde os homens passavam e pisavam ali. Então, aqui é o que diz, é a mesma coisa. A pessoa, quando ele não é o sal, que ele é pisado pelos homens? Ele é debochado, criticado, mal visto, desacreditado. Então, o testemunho é péssimo, não é? Então, o sal que não serve para salgar era jogado num caminho escorregadio. O pastor falou sobre testemunho, aí eu me lembrei, há uma passagem no livro do profeta Isaías, vamos abrir e a irmã Marília vai ler para nós esta passagem, Isaías capítulo 43, versículos 10 e o versículo 11, vamos ver o que é que Deus lá no passado, ele estava dizendo para Israel, né, físico, que também nós podemos trazer para os nossos dias. Como é que Deus nos vê? Como é que Deus quer que nós venhamos, não é, estar atuando em meio à sociedade que nós estamos vivendo? Irmã Marília, por gentileza, Isaías capítulo 43, versículos 10 e 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aí o Senhor ainda diz assim, né? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então, como é que Deus nos vê? Porventura esta palavra foi invalidada? Esta palavra era tão somente para os tempos do profeta Isaías? Ou eu posso dizer que hoje, segundo as palavras que nós lemos no Novo Testamento, como Deus nos vê, como luz e como sal, eu posso também dizer que o Senhor Deus está dizendo, olha, vocês, minha igreja, vocês são as minhas testemunhas. Vocês irão testemunhar da minha salvação. Vocês irão testemunhar das obras maravilhosas que eu tenho feito no vosso meio. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a igreja sendo tomada pelo Espírito Santo, vidas sendo transformadas, vidas sendo mudadas, e as pessoas que estavam em redor, vendo o que estava acontecendo com aquele povo, que estava proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as transformações e as maravilhas que o Senhor operava no meio deles, o que é que aquele povo fazia? Se achegava, vinha, para dizer, olha, eu quero fazer parte dessa sociedade, eu quero fazer parte deste meio, olha, a comunhão, a alegria, a mudança, o suprimento que vocês fazem, o cuidado que vocês têm uns com os outros, isto tem feito com que eu queira fazer parte também desta sociedade. Olha que coisa linda, irmãos. Então, o mesmo Espírito Santo que agia na igreja primitiva é o mesmo que age hoje. Ele não mudou. O que acontece
é que naquela época, eu diria que a igreja vivia o primeiro amor. A igreja estava contagiada, não é? Daquele mover do Espírito Santo, daquela graça poderosa. Então a palavra de Deus fala que eles tinham prazer em se reunir todos os dias, lá no Atos dos Apóstolos. O diácono Felipe vai buscar essa passagem para nós lermos. Atos dos Apóstolos, me parece que do capítulo 2 em diante, onde vai dizer que a igreja se reunia e eles tinham prazer de estarem juntos. Eles tinham prazer em comungar a fé. Então, seria o irmão Sandro com a esposa, mais os filhos, se alegrando de estar na presença de Deus, mais o Anderson, a irmã Marília e a sua família, a nossa irmã Marineuza com a sua família, a irmã Aline com a sua família, a irmã Diaconisa Gilmara e a sua família, a irmã Gonçala e a sua família, pastor Francisco e a sua família, eu, a minha família, todos nós irmanados numa mesma fé, voltados no mesmo objetivo, sermos orientados pelo Espírito Santo. E conforme o Espírito Santo ia dando as orientações, o que é que acontecia? Deus se manifestava, a igreja era suprida, quem tinha necessidade, aqueles que tinham mais, repartia com aqueles que tinham menos, de tal maneira que todos eram supridos e não havia necessidade entre a comunidade dos cristãos. E aqueles que eram de fora viam este amor, viam este cuidado, viam este zelo, e então queriam fazer parte. E a palavra fala que a cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Por quê? Porque eles viviam o ensinamento, eles viviam a palavra, eles andavam em conformidade com o querer e a orientação que o Espírito Santo dava. Mas passaram-se os anos, e aí Jesus até chegou a dizer o seguinte, que por aumentar a iniquidade, por aumentar o pecado, o amor de quase todos iria se esfriar. Olha que coisa terrível, e estamos nós vivendo esse quase todos. Quantos hoje, não é, que já não tem mais a mesma vitalidade, o mesmo vigor, o mesmo empenho, o mesmo desejo de serem orientados pelo Espírito Santo. E acabam então dando mais vazão ao próprio eu, às suas próprias vontades, ou eu diria, ao seu próprio temperamento. E aí acabam ferindo, acabam maltratando, acabam sendo também feridos. E aí aquela comunhão, aquela harmonia, aquele testemunho, aquela luz, aquele sal que precisa ser, acaba não sendo. E às vezes a nossa família está como um sal insípido. Às vezes a nossa luz está quase apagando. Nós temos aqui uma que está quase apagando, está mais para que esteja apagada do que propriamente esteja acesa. Então ela está perdendo, olha só, ela perde a sua importância. Está aqui um exemplo, não é? Ela está ali para poder fazer como as outras, para trazer a claridade, mas ela não está. Mas ela não está ligada na mesma rede elétrica, ela não está ligada como as outras, mas ela em si mesma já não tem mais o poder, já não tem mais a graça, já não tem mais a condição para trazer a luminosidade. E infelizmente, há muitas famílias, mesmo daqueles que servem a Deus, que estão nesta situação. Mas não é assim que o Senhor quer. O Senhor quer que nós venhamos ser vitalizados, renovados, fortalecidos, abençoados, para que a nossa luz continue brilhando para abençoar as outras pessoas. Diácono Felipe. Atos 2:42 diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa,
comia com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Porventura, não é isso que o Senhor espera de nós hoje? Porventura, não é isso? Fica para nós um pouquinho, vamos parar um pouquinho e fazer uma autoanálise. Não é o mesmo Deus? Não é o mesmo Senhor? Não é o mesmo Espírito Santo? Nós não somos o mesmo povo? Há alguma diferença de nós para a igreja primitiva? Seres humanos como nós. O que acontecia lá que não acontece aqui? Por que acontecia lá e a cada dia o Senhor acrescentava os que haviam de ser salvos? O que eles faziam que nós não fazemos? Porventura não é o testemunho? Porventura não é a falta de temor? Não é o que foi lido aqui, que em cada alma havia temor? Você pode ler novamente esse versículo, Diácono Felipe? Fica com esse texto aberto aí, porque ele é riquíssimo. Ele está falando conosco exatamente sobre família, sobre testemunho, sobre mudança de vida, sobre mudança de comportamento que eu preciso ter. É o 2:43, pastor. 2:43 de Atos dos Apóstolos. Então você que está nos acompanhando na nossa live, eu digo que nas nossas ministrações, na nossa escola, você precisa ter a Bíblia Sagrada do seu lado, um caderno para você fazer as suas anotações e uma caneta. E você vai fazendo as anotações. E aquilo que você acha interessante, aquilo que o Espírito Santo fala forte no seu coração, anota. E depois você não deixa guardado lá, mas você estude, você se debruce sobre isso que o Espírito Santo tocou no seu coração, sobre o que o Espírito Santo fez arder no seu coração. Porque através disso, desta meditação, o Senhor vai falando com você, Ele vai esmiuçando ainda mais, Ele vai mexendo naquilo que precisa ser mexido, Ele vai reconstruir o que precisa ser reconstruído, e Ele vai fazer a obra que tem que ser feita, para que nós cheguemos nesta condição que o Senhor quer que nós venhamos estar. Então lê de novo, Diácono Felipe, e o Felipe vai ler, em seguida a nossa irmã diaconisa Gilmar estará com a palavra. Tá, o Atos 2:43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Mas por que os sinais eram feitos? O que acontecia conosco? Ou com os irmãos que estavam ali naquela época? Pastor, eu acho que é justamente o que o senhor falou há pouco tempo atrás, né? Se o senhor me permita me fazer um comentário. Eles eram cheios do Espírito Santo. Eles viviam aquilo que o próprio Jesus falou para Nicodemos lá em João 3, ali nos primeiros versículos. Eles nasceram de novo, porque Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E quando Nicodemos indaga Jesus: Jesus, o que é? Como pode isso? Como vai poder um homem entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala: Nicodemos, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, né? Eu entendo aí que Jesus está falando: olha, você precisa deitar ao batismo, ou seja, a religião nos ensina isso, né? O cristianismo tem essa premissa que era diferente dos judeus, né? Deitar as águas do batismo e também ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, no que não é o falar em línguas, né? Ser cheio do Espírito Santo. E depois ele fala, só completando, acho que no versículo 7, salvo engano, ele fala para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, aqueles que é nascido do Espírito Santo, eles são como o vento que você escuta, que não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim são os que são nascidos do Espírito Santo. E eu vejo que a igreja primitiva era assim. Eles não estavam presos em uma religião, mas eles estavam seguindo aquilo que o Espírito Santo propunha. Eles eram direcionados diariamente pelo Espírito Santo. Eles não eram presos pelo aquilo que eles achavam. Eles faziam o que o Espírito Santo mandava. Justamente isso. Eles eram cheios do Espírito Santo. Para mim é isso, pastor. Essa é a minha ponderação. E havia temor. Lá no livro dos Salmos, a palavra vai dizer que o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, honrá-lo, não é? Servi-lo com alegria, não com interesses. Eu sirvo a Deus se Ele me der isso. Eu sirvo a Deus porque eu estou com medo de ir para o inferno. Não, irmãos. Mas eu sirvo a Deus porque eu reconheço o seu grande amor para comigo. Eu sirvo a Deus porque Ele deu de mais precioso que Ele tinha, que era o seu filho, o seu próprio filho, em resgate da minha alma, em resgate da minha vida, porque eu estava perdido, eu estava morto, mas em Jesus eu tornei a ter vida. Em Jesus eu tenho vida eterna, em reconhecimento a esse tão grande amor. Eu sirvo a Ele com a minha casa. Josué expressou isto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha esposa, eu e os meus filhos, eu e todos os que estão debaixo do meu teto, serviremos ao Senhor. Agora vocês escolhem. Josué fez isso com a congregação de Israel. Agora vocês escolhem a quem vocês querem servir. Se vocês querem os deuses dos amorreus, dos filisteus e os outros deuses, é com vocês. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando nós temos esse posicionamento, a atuação do Espírito Santo será real na nossa vida. Nossa irmã diaconisa Gilmar, e em seguida o pastor Francisco. Em Atos 4:32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O que nós vemos nesta leitura? Havia uma comunhão plena. E se no casamento, se entre o esposo e a esposa não houver esse entendimento, não houver essa comunhão, não há prosperidade. Um exemplo: o esposo trabalha, a esposa trabalha. O que os dois fazem deve ser em benefício de quem? Do casal, do lar, da família. Mas aí o esposo fala: bom, eu tenho meu dinheiro e você tem o seu dinheiro. Ou a esposa fala para o esposo: eu tenho meu dinheiro e você tem o seu dinheiro. Então nós vamos dividir as contas. Você paga isso, 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 eu pago isso, 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 mas o que sobrar é meu e o que sobrar é seu. Eu não vejo aí, irmãos, uma comunhão plena como nós ouvimos nesta leitura que nós fizemos. Porque se há uma comunhão plena, o que eu fizer ou o que ela fizer deve ser em benefício do lar, em benefício do casal. Então logo, o meu dinheiro não é meu, mas é nosso. O dinheiro dela não é dela, mas é nosso. E tudo que for feito deve ser feito para benefício e a prosperidade da família. É assim que era a igreja primitiva. É assim que as coisas aconteciam. Era assim que eles prosperavam. Vocês ouviram a leitura? Que quem não tinha era abençoado por aquele que tinha. Ora, então se o marido ganhar mais do que a esposa, que lindo! A esposa vai ser beneficiada por esse valor a mais que o esposo ganha. Se a esposa ganhar mais do que o esposo, vai inverter. O esposo vai ser beneficiado por esse valor.
mas todos serão beneficiados, todos serão abençoados. A prosperidade chega mais rápido, a bênção chega mais, meus irmãos, olha, muito mais rápido do que a gente imagina, do que apenas um lutando e vai ajuntando. Se dois ajuntarem, a palavra de Deus fala que a vara ou feixe de 4 varas é mais difícil de ser quebrada. E é verdade. Se eu pego uma varinha seca, eu quebro com facilidade. Agora junta 5 e tenta quebrar, é mais difícil. Então é isso que a palavra de Deus vai nos ensinando, e que às vezes, irmãos, nós vamos nos deixando levar pelo curso deste mundo. E quem é que age neste mundo? O adversário. Jesus falou: o príncipe deste mundo se aproxima. Quem é que age neste mundo? É o maligno. E se ele veio para roubar, para matar e para destruir, o que é que ele procura fazer? Ele procura colocar nas nossas mentes a visão do mundo, a visão da individualidade, a visão do primeiro para mim, depois se sobrar para você. Enquanto que o nosso Deus nos ensina o oposto. Tudo em comum, tudo em comum. Eu disse domingo passado que quando antes do casamento Deus vê 2, mas depois do casamento Deus vê um só. Então a bênção que vinha, por exemplo, usar a pessoa do irmão Sandro, a bênção antes do casamento que vinha para o Sandro e que vinha para a irmã Daniele, vinha uma para cada um. Quando eles se casaram, é um só, porque Deus só vê um. Deus não vê mais Sandro e Daniele, Deus vê apenas um. Deus está vendo um. Então a bênção é uma bênção só, que deve ser administrada na família. E nós precisamos entender que é assim. Nós não somos mais individuais. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: o que Deus uniu, não separe o homem. Como é que Deus pode separar uma coisa que Deus uniu? Tem jeito? Tem como a gente separar? Não dá. Se você crê que Deus foi quem uniu, não tem como separar. Por isso que nós dissemos no domingo passado, que quando foram interrogar a Jesus acerca do divórcio, o que é que Jesus fala logo de cara? No princípio, olha onde Jesus vai. Jesus vai lá no começo, lá no Gênesis, lá na instituição do casamento, quando Deus instituiu o casamento. E o que é que Jesus fala? No princípio, não foi assim. É assim que Deus vê. É assim que Deus vê. Mas hoje, a nossa sociedade moderna, o casamento é apenas um contrato. Se der certo, continuo. Se não der certo, eu rasgo esse contrato. Mas para nós que servimos a Deus, que temos um relacionamento com Ele, que andamos segundo os ensinamentos da palavra, nós entendemos que não é dessa maneira. Nós não podemos agir desta forma, mas precisamos zelar, cuidar e agir de tal maneira que nós venhamos estar a cada dia solidificados, para que os que estão ao nosso redor vejam o nosso testemunho e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Pastor Francisco. Oi. Sim. Perfeito. Então, pastor, aqui nesse texto que nós lemos de Atos, capítulo 2, o versículo 42 tem uma palavrinha, mas muito importante. Eu creio que era a razão da vitória da igreja naquela época, não é? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quer dizer, a perseverança. O pastor falou que aquela passagem está lá em Atos, no capítulo 24 e 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a perseverança, que hoje a gente vê que está meio difícil,
as pessoas às vezes começam, desistem, não tem aquela vontade de ir em frente, de perseverar na palavra do Senhor. Não persevera, às vezes, nem no relacionamento. Porque acontece, não é? Como são duas pessoas criadas de maneira diferente, com visões diferentes, pensamentos às vezes diferentes, mas como estão juntos, tem que procurar moldar as opiniões de tal maneira que venha a ser de proveito e de prosperidade para o casal. Mas às vezes a minha opinião tem que prevalecer, não é? Então eu vou perseverar na minha posição. Se ele não fizer isto, se ele não vier, se ela não fizer, se ele não fizer, eu não volto atrás. Mas às vezes, em benefício da família, é preciso voltar atrás. Às vezes, em benefício do relacionamento, é preciso retroceder. Então, logo, uma certa vez, eu ouvi um pregador dizendo que não se deve o casal passar uma noite virados um de costa para o outro. Porque às vezes durante o dia houve um desacordo no pensamento, houve um desacordo na palavra, e então eles vão dormir um de costa para o outro. Sabe o que acontece, irmãos? No dia seguinte, aquela situação vai estar ainda maior. E assim vai. Quantas vezes acontece isso? O marido sai para o trabalho, a esposa está em casa, se ela não trabalha fora, e um e o outro sente falta, o esposo sente falta da esposa, a esposa sente falta do esposo, mas aquela posição de que eu não vou dar meu braço a torcer, eu não vou me rebaixar, se ele não vir eu não vou. Aí ele pensa lá, se ela não vir, eu também não vou. Quem é que está ganhando com isso, irmãos? Quem é que está prevalecendo nesse relacionamento? É porventura a palavra que nós aprendemos? É porventura a visão que nós estamos tendo da parte de Deus? Não. Quem está prevalecendo nesse relacionamento é o adversário. E cada dia que passa, sem que o casal tenha esse relacionamento, vai aumentando ainda mais a atuação do nosso adversário. Porque aí aquela palavra que nós já declaramos aqui, que é nós sujeitarmos-nos a Deus, ou seja, eu vou ler a palavra, eu vou seguir por ela, eu vou andar por ela, e eu vou fazer o que ela me ensina. Mas se eu não obedeço a palavra, logo eu não tenho graça, unção, virtude para resistir o diabo, para que ele possa fugir. Pelo contrário, ele vai ganhando campo, ele vai avançando e vai ficando mais difícil. Então, não passe uma noite sem que haja a reconciliação. Não passe uma noite sem que haja a conversa. Se você tem razão, então com a sua razão você chega e diga, olha fulano, olha fulana, você tem razão, me desculpa, me perdoa. Vamos colocar, sabe, um ponto final nisso. Eu não vivo sem você. Você é o presente que Deus me deu. E nós vamos ficar juntos até o final. Então não dá para eu ficar sem ter um relacionamento com você. Não dá para eu estar vivendo com você sem que eu possa falar com você. Não vai dar certo. E aí, irmãos, que a gente coloque por terra o orgulho, que nós coloquemos por terra esse sentimento que é nosso, mas que não é de Deus. E que muitas vezes quer nos levar à separação, à ruína, ao desrespeito. Vamos colocar isso por terra em benefício do nosso relacionamento. É assim que o Senhor Deus quer que nós façamos.
É dessa maneira que nós vamos ser abençoados. É assim que nós resistimos o maligno e ele vai cair por terra. Mas na nossa fragilidade, às vezes a gente quer resistir. Então nós vamos ao que a palavra de Deus que foi lida agora, não é? O que a igreja primitiva fazia? Perseverava no ensinamento dos apóstolos. Perseveravam no ensinamento da palavra de Deus. O que estava em primeiro lugar na sua casa não era a opinião do esposo, não era a opinião da esposa, mas era a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, em primazia está a palavra de Deus. Em primazia está a vontade de Deus. Em primazia está o ensinamento de Deus. Em primazia eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Eu vou tratar a minha esposa como Deus quer que eu trate. Eu vou tratar o meu esposo como Deus quer que eu trate. Eu vou tratar os meus filhos como Deus quer que eu trate. E em consequência, os filhos tratarão ao pai da maneira como Deus quer que eles os trate. Sabe por quê? Porque estamos embasados na palavra gloriosa do Senhor nosso Deus. Não tem como a atuação do Espírito Santo não ser poderosa na nossa vida, como era na igreja primitiva, como nós estamos meditando nesta manhã, como o Espírito Santo tem nos dado o direcionamento. A igreja primitiva crescia porque havia temor, cuidado no ensinamento, obediência ao ensinamento, relacionamento de cuidado de uns para com os outros. Pois não, diácono Felipe? Pastor, só uma outra contribuição. O apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, ele vai falar que se a gente não estiver bem com as nossas esposas, é claro que ele dá um relatório antes para as esposas, né? Mas quando ele entra no marido, e ele fala o seguinte: se nós não estivermos bem com ela, nem as nossas orações serão ouvidas. Lá no 1 Pedro 3, versículo 7, diz assim: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida. Olha, isso é fantástico isso. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, principalmente nós que temos ministério e tal, se a gente não estiver bem com as nossas esposas, Deus nem vai estar nem ouvindo as nossas orações. Isso é muito forte. Às vezes nós fazemos sacrifícios de tolos. Uma certa vez, fortalecendo isso que o nosso irmão diácono Felipe colocou aqui, o pastor na igreja trazia as suas pregações, os seus ensinamentos, mas é o que nós estamos falando. Eu tenho que viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. Quando não acontece isto, os meus atos irão falar mais alto do que as minhas palavras, e eu não serei ouvido. Às vezes acontece isso, estamos falando de família, às vezes acontece isso. Não é? Às vezes o esposo quer que a esposa o ouça, e ele fala, mas os atos dele são tão mais fortes que contradiz aquilo que ele está falando, e não tem como a esposa ouvi-lo. Por outro lado, é a esposa, ela fala alguma coisa, mas os seus atos com o esposo falam tão mais alto que ele não consegue ouvi-la, e aí há um conflito. Aí há uma falta de comunhão, uma falta de relacionamento. Deus não consegue, por todo o querer e vontade e poder que Ele tem para poder intervir, Ele não pode, até porque Ele já trouxe a palavra, já trouxe o ensinamento, e aí cabe a mim fazer a mudança. Então aquele pastor, ele pregava, ensinava a igreja, e era uma coisa maravilhosa, mas na casa ele era um demônio. Na igreja um santo e em casa um demônio. E numa certa vez,
Talvez vocês já devem ter ouvido essa ilustração. Aí o filho pegou o colchãozinho dele e trouxe, às vezes na hora da pregação, trouxe aquele colchãozinho e colocou na beira aqui do púlpito. E a igreja ficou olhando aquela cena. E aí interrogaram aquela criança: mas por que você trouxe o seu colchãozinho aqui no pé do púlpito? Aí ele disse assim: eu quero esse pai que está aqui na igreja, que pega aqui na igreja, não o que tem lá na minha casa. Nós não podemos viver de aparências. Nós temos que ser luz. Nós temos que ser sal. E as palavras que o nosso irmão Diácono Felipe colocou está inserida mais para frente, quando porque nós vamos falar especificamente com o marido. E as mulheres vão ouvir e vão aplaudir. E nós vamos falar depois com as mulheres. E os homens vão ouvir e vão dizer: ô glória. Porque, irmãos, há ensinamento para os dois. Porque o que Deus quer, obrigado minha irmã, Jesus abençoe. Porque o que Deus quer irmãos, o casamento. Se nós entendermos o que é o casamento, quando Deus criou o casamento, irmãos, é o céu na terra. O relacionamento do marido com a mulher, dos pais com os filhos, irmãos, Deus planejou o céu na terra. Por isso que o diabo peleja tanto contra essa instituição, principalmente nos nossos dias. Como o diabo tem se levantado com pensamentos carnais, pensamentos mundanos, e olha como a família tem sido bombardeada. Por quê? Porque há um projeto. Quando Deus criou, Deus não criou por acaso. Quando Deus formou, Deus não formou por acaso. Então, irmãos, quando nós entendemos, quando nós percebemos, fala: Senhor, meu Deus, eu quero que o Senhor abra o meu entendimento. Às vezes o que nós vamos falar aqui, vocês já leram, já estudaram. Glória a Deus por isso, nós vamos repassar, porque de vez em quando é preciso nós repassarmos as matérias. De vez em quando é preciso nós retornarmos novamente lá atrás, para a gente relembrar alguma coisa que no dia a dia nós vamos esquecendo. Nós vamos passando por cima. Mas quando nós retornamos, que a gente relembra de algumas coisas, e eu gostaria muito que vocês orassem a Deus e falassem: Espírito Santo, eu quero ser ministrado. Espírito Santo, eu quero ser ministrada. Se eu já estou fazendo, eu quero aperfeiçoar. Se eu não estou fazendo, eu quero começar a fazê-lo. Mas eu quero, Espírito Santo, que o meu lar seja o céu na terra. Eu quero, Espírito Santo, que esta palavra de Mateus 5:13 a 16 se cumpra na minha casa. Se cumpra, Senhor, ao redor do meu lar. Eu quero, Senhor, que o teu santo nome venha a ser exaltado e venha a ser glorificado. Eu quero colocar uma porta fechada para a atuação do diabo na minha vida. Eu quero fechar a porta da minha casa para a atuação de Satanás. E eu quero que o Espírito Santo reine. Eu quero que o Espírito Santo faça uma obra gloriosa, maravilhosa na minha vida, na minha casa. E isso tem que começar em mim. Não tem que começar na esposa. Tem que começar no esposo. Não tem que começar no esposo. Tem que começar na esposa. Ou seja, não espere que aconteça primeiro com ele. Comece em você. Se você já é uma esposa virtuosa, louvado seja o nome do Senhor na tua vida, mas aperfeiçoe essa perfeição. Se você já é um esposo que louva a Deus e que a sua esposa se agrada contigo por ser o marido que você é, aperfeiçoe. Aperfeiçoe. E é isso que o Espírito Santo quer. E é isso que nós agindo desta maneira, as coisas irão acontecer.
Embasados nisto, lá no Novo Testamento, vamos para Mateus capítulo 25, versículo 1, nós lemos na leitura passada, vamos apenas repassar, Mateus 25, 1, irmão Anderson vai fazer essa leitura maravilhosa, vamos ouvir a voz do nosso irmão Anderson, que coisa boa, e depois ouviremos a nossa irmã Gonçala lendo Apocalipse capítulo 19, versículos de número 7, aonde nós vamos ouvir duas passagens que vão estar falando da importância, não é, do relacionamento da noiva para com o noivo. Um casamento não acontece sem primeiro se enamorar. Não é? Depois do enamorar vem o noivado, que é o ser desposado, é aquele compromisso que nós assumimos antes do casamento, é o rapaz que vai e se compromete com os pais da moça, com a moça, olha, nós vamos estar noivos, mas vamos nos preparar para o casamento, mas já há um compromisso entre você e eu e você. Então a palavra de Deus vai falar que é exatamente isso, há um compromisso, há estamos desposados do Senhor Jesus Cristo. Então olha a importância que o Senhor está dando para esse relacionamento nosso com Deus e do marido para com a mulher. Irmão Anderson. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Saíram a encontrar-se com o noivo. Então, nessa passagem aqui, nós já vemos que, não é, depois mais para frente nós iremos falar um pouco sobre isso. Nós já estamos vendo um relacionamento. Assim como José estava desposado de Maria, e quando então José soube que Maria estava grávida, nós vamos encontrar a passagem aonde ele procura deixá-la secretamente. Olha isso, não é? Ele não entendeu. Ele falou: peraí, eu assumi um compromisso com Maria, ela é minha noiva, e agora ela está grávida? Ué, mas eu não tive relacionamento íntimo com ela. Como que ela pode estar grávida? Mas ele, para não defamá-la, para não trazer nenhum peso naquele momento, naqueles dias, naquela época para ela, ele procurou deixá-la secretamente. Mas olha o que acontece, o anjo do Senhor vai lá e diz para ele assim: olha, José, não largues Maria, porque o que nela está sendo gerado é pelo Espírito Santo de Deus. Ah, que coisa maravilhosa! É dado pelo Senhor e será o Salvador do mundo. E aí ele vai e pega ela de novo. Pronto, agora não tem problema nenhum. Vamos continuar juntos. Irmãos, nós estamos desposados com o Senhor. Jesus, ele fez um compromisso conosco. Ele assumiu um compromisso comigo e com você, de nos levar para o lugar de delícia, para que aonde Ele estiver, nós venhamos estar também. E é isso que o Senhor quer que o casal faça. Tem casal que o marido vai para um lugar e a mulher vai para o outro. Não é certo, meus queridos. Se nós casamos para andar junto. Aonde o marido está, a mulher tem que estar junto. Aonde a mulher está, o marido tem que estar junto. A não ser que naquele momento não haja condições, mas que haja entre os dois aquele acordo, aquela concordância. Você pode ir, não tem problema que eu não vá, mas você tem a minha bênção. Assim o marido deve falar para com a esposa, assim a esposa deve falar para com o marido. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que até para tirar um tempo de oração é necessário que haja uma concordância do marido com a esposa, da esposa com o marido. Até isto. Se o marido sentiu de Deus de fazer uma semana de oração e jejum e não vai ter um contato com a sua esposa, antes dele fazer isso, ele tem que falar com a esposa: esposa amada, eu senti da parte de Deus de fazer uma semana de oração e jejum.
você está de acordo? Se ela falar não, não adianta você fazer. Porque você vai dar ocasião para o diabo entrar. E o diabo entra mesmo. Por isso que a palavra fala, não deis lugar ao diabo. E às vezes, irmãos, está cheio de casais, e eu mesmo, dando lugar ao diabo. Aqueles que servem a Deus, que andam na presença de Deus, que são instruídos na palavra de Deus, dando lugar para o diabo. Fazendo coisas que nós achamos que está certo, mas que não tem base bíblica. Eu sou um homem que jejuo todos os dias. Eu sou um homem que vou para o monte e clamo a noite inteira. E a mulher está lá passando apuro, pedindo, meu Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, transforma. Ah, Senhor, domine essa minha carne. Por quê? Porque o homem está cheio do Espírito e não tem cuidado com a mulher que tem as suas necessidades. Porventura, essa oração, esse jejum, esse buscar na madrugada, tem para Deus algum valor? É para a gente pensar. Mas tem muitos que acham que é assim. Quantas mulheres que agem da mesma forma? Eu estou em santificação, marido. Eu estou em jejum. Eu tirei 15 dias. 21 dias de jejum e de oração. E você que se mantém aí. Irmãos, esse tipo de sacrifício não agrada a Deus. É o que a palavra fala, sacrifício de tolo. Por quê? Porque a mulher está em santidade, está com a vida na presença de Deus, e o homem passando necessidade. E sendo tentado lá fora. E o diabo vendo essa situação, isso tanto para o homem como para a mulher. Para os dois. Porque se o marido está em santificação, o diabo vai preparar um lá fora que não está em santificação. E vai vir com tudo em cima da esposa. E se a mulher está em santificação, o marido vai ser bombardeado dia a dia, porque o diabo está vendo. É por isso que a palavra fala, não deis lugar ao diabo. Então é por isso que a palavra fala, o apóstolo Paulo, ele dá esse ensinamento maravilhoso. Se você vai se separar para a santificação, vai se separar para buscar a Deus, então, primeiramente você converse com o seu cônjuge. O marido com a mulher com o marido, e se houver concordância, então ambos fazem o jejum. Ambos fazem a oração. Olha que bênção. Uma família que ora unida, ela permanece unida. Uma família que está em comunhão com Deus, ela vai crescer na graça e cheia do Espírito Santo. Mas se não for desta forma, irmãos, o que acontecia na igreja primitiva não vai acontecer nos nossos dias. Não vai acontecer na nossa casa. Ah, irmãos, mas eu perdi o desejo. Então, nós temos medicina para isso. Há médicos para isso. Então, eu tenho que recorrer à medicina. Às vezes é um distúrbio, às vezes é falta de alguma vitamina, às vezes é um estresse, e pode vir tanto para a mulher como para o homem. É normal, não tem nada demais, principalmente nos dias que estamos vivendo, onde nós somos tão bombardeados. É normal. Para isso tem a medicina e nós temos que recorrer à medicina. Mas nós ficarmos, não é, sem a nossa intimidade, é perigoso. Ah, mas eu não tenho vontade. Você pode não ter, mas a sua esposa tem. A esposa pode não ter, mas o seu esposo tem. Não é? E olha que benção que está aqui essa princesa. Glória a Jesus. Vai lá, Jade. Vai lá. Vai. Vai, amor. Eu tenho medo dela cair daqui de cima. Né? Obrigado, viu, irmã Marília? Que Deus abençoe. A mãe dela está fazendo as atividades lá na igreja, lá atrás, né, com as outras classes. E ela está aqui, essa bênção. Glória a Jesus por isso. Que Deus abençoe. Então, irmãos, é isso. Às vezes nós nos preocupamos conosco, mas não nos preocupamos com o nosso cônjuge. E para nós está tudo bem. E aí, se acontece alguma coisa, o que é que nós fazemos? A culpa.
né? Nós vamos apontar porque fulano é assim, a fulana é desse jeito, porque ele é assim, porque ela é assado, mas não olha para si. Então, antes de qualquer coisa, olhe para você. Veja como você está. Como você está procedendo. Qual é a maneira de tratamento que você está fazendo com o seu cônjuge. Para que, na verdade, o agir de Deus, o trabalhar de Deus, a vontade soberana de Deus prevaleça na nossa casa. Vamos então, quem é que vai ler Apocalipse 19? A irmã Gonçala. Apocalipse 19, 7. Oi. Vou ler 19, 7. Regozijaremos-nos e alegraremos-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se apronta. Olha que maravilha. Na minha versão está assim: alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Olha que delícia. Então, irmãos, o próprio Deus, em todo tempo, Ele dá ênfase ao relacionamento da família. Ele dá ênfase ao relacionamento do esposo com a esposa, da esposa com o esposo. No Evangelho de João, João Batista fala de Jesus Cristo como o noivo e menciona a noiva. Em João 3,29, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Este, irmãos, é o único lugar nos evangelhos onde a noiva é mencionada. Mas por que o noivo deve ter uma noiva? Todas as outras menções ao noivo implicam em entender que existe uma noiva. Nos 3 evangelhos sinópticos. O que é sinóptico mesmo, irmãos? Nós já passamos aqui com o irmão Rafael, né? Ele já ensinou o que é evangelhos sinópticos. Quem lembra? Falando facilmente, eles 3 são bem parecidos uns com os outros, né? Dizem o mesmo conteúdo, mesmo contexto. Exatamente. Então, inclusive, né, você que está nos acompanhando na live e está vendo na nossa apostila, eu não sei se dá para o Igor projetar aqui, mas não tem problema, eu leio. Então, eu até fiz uma observação, né? Eu procuro fazer como o irmão Rafael, a gente coloca entre parênteses o significado, não é? Da palavra. Então nós colocamos que é exatamente isso que o nosso irmão Felipe colocou, não é? São as palavras parecidas, os textos parecidos nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles falam da mesma passagem, quase que a mesma coisa. Então, é por isso que são chamados de sinópticos, não é? Então, nós vamos ver que nestas passagens, eles falam praticamente que a mesma coisa. Vamos para Mateus 9,15. Eu vou pedir para a irmã Aline fazer essa leitura. Mateus 9,15. O irmão Lucas vai ler para nós Marcos, capítulo 2, versículos 19 e 20. E a nossa irmã Neia vai ler para nós Lucas, capítulo 5, versículos 34 e 35. Então aqui é para vocês notarem o que é evangelhos sinópticos. Eles falam, são pessoas diferentes, usados pelo Espírito Santo, na mesma palavra, no mesmo sentido, para mostrar, para dar ênfase a uma mesma coisa. Então vamos lá, Mateus 9,15. A irmã Aline, o microfone para a nossa irmã Aline, glória a Deus. E disse-lhe Jesus: podem os convidados do noivo estar de luto?
enquanto o noivo está com eles? Mas dirás, dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então aonde jejuar. Amém, glória a Deus. Marcos capítulo 2, versículos 19 e 20, irmão Lucas. E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. E a nossa irmã Neia vai ler para nós Lucas, capítulo 5, versículos 34 e 35. Se emprestardes aquele de quem esperai, por nada. Lucas capítulo 5. A irmã está no 6. Isso. É 5, 34 e 35. A Bíblia é nova, está grudada. Não tem problema, irmã. Pode ficar tranquila, a gente aguarda. E ele lhes disse: podes, pois, fazer jejuar os filhos dos... não estou enxergando. Das bodas, enquanto o noivo está com eles. Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, então aqueles dias jejuarão. Obrigado, irmã, que Deus abençoe. Amém, mas o importante é que a gente está participando, não é? Aqui o gostoso é a gente participar, a gente não só ouvir, mas a gente está participando. Então, nesta passagem, os três, Mateus, Marcos e Lucas, vocês notaram que parece que eles estavam ali juntos e eles falaram a mesma coisa. Isto é evangelhos sinópticos. Quando vocês ouvirem falar ou vocês lerem alguma coisa sobre evangelho sinóptico, vocês já sabem, os três evangelhos falam do mesmo assunto e quase que da mesma forma, tá? Então, nesse caso aqui, os discípulos de João estavam escandalizados com os discípulos de Jesus, porque eles falavam: mas Jesus, os seus discípulos não jejuam? Nós jejuamos, nós oramos, nós fazemos aquilo que João nos ensinou, e parece que os discípulos de vocês só comem, só folgam, se alegram, não é? Aí Jesus falou assim: mas podem, enquanto o noivo está entre os convidados, eles têm a necessidade de jejuar? Não, vamos se alegrar, vamos festejar, mas quando o noivo lhes for tirado, então eles sentirão a necessidade de jejuar. Então Jesus estava falando dele mesmo. Enquanto o noivo da igreja que está sendo formada, os convidados são os discípulos, são os apóstolos. Enquanto o noivo está presente, não tem necessidade de jejuar. Mas quando Jesus foi tirado, que vieram as provações, que vieram as dificuldades, que vieram as perseguições, eles não jejuaram? Jejuaram, oraram, buscaram, e isso não é diferente conosco, como igreja e como família. Temos a necessidade de orar e de jejuar, de buscarmos a Deus, mas sempre nos lembrarmos em comunhão e autorização de um e do outro, para que o diabo não entre no meio. É muito importante nós termos esta observação.
Nosso horário já foi. Nós continuamos na próxima aula, no próximo domingo, se Deus quiser. Eu volto a palavra ao nosso irmão diácono Felipe, que é o superintendente da escola bíblica.